Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinário de maio de 2022. Eu sou a Cláudia Barros e o propósito desse encontro aqui hoje é a gente conversar um pouquinho a respeito das dúvidas dos alunos e ex-alunos dos cursos online da Movimento Mirim. Essas dúvidas foram encaminhadas para o nosso WhatsApp. Então, vamos lá. Hoje a gente tem 3 dúvidas que foram encaminhadas por aqui. Vamos embora começar logo a responder essas dúvidas que os alunos enviaram. Pessoal, estou com a minha cola aqui, porque essa pergunta é grande. Então, vamos lá. Ó. Durante a pandemia, muitos clubes que desenvolveram a natação competitiva focaram basicamente no trabalho de preparação física online. Desenvolveram desafios, gincanas e competições com foco basicamente no trabalho físico. É possível que os atletas, principalmente os da base, 8 a 14 anos, tenham perdido um pouco no desenvolvimento cognitivo? Se sim, o quanto isso pode afetar a sequência do desenvolvimento motor e humano daqui para frente? Vamos lá. Eu não tenho resposta sobre a pandemia, gente. O que acontece é assim, na verdade, a gente tem muitas percepções, né? O que a gente observa nas escolas são relatos de professores, de alunos que passaram a ter comportamentos muito agressivos, né? Isso a gente ouve bastante de professores. A agressividade a gente contém à medida que a gente se relaciona, até porque ela vai se expressar sempre com o outro, né? Então a gente sabe que a gente tem momentos aí de agressividade, inicialmente no começo da vida ela é um pouco instrumental, depois ela passa a ter uma intenção mesmo, né? No começo da vida a criança está em linguagem corporal, depois ela passa a ter a intenção de fato de ferir o outro, seja verbal ou fisicamente, enfim, aí na adolescência ela chega com um nível, né, bastante alto por conta desse comportamento opositor do adolescente, mas a gente precisa ir contendo essas situações, a gente precisa de mediações, e se esses sujeitos ficaram trancados em casa, essas mediações não aconteceram e, consequentemente, não houve esse freio. Então, no momento que eles se encontram novamente com outros adolescentes, essa agressividade, ela aflora porque não houve uma contenção, né? Então, a gente precisa ressignificar tudo isso. Esses são relatos que a gente ouve de professores de educação física escolar, professores de escola, enfim. O que esse professor está contando aqui, não, aí é uma situação de natação competitiva, né? E houve essa preparação física, a proposta de trabalho para essa preparação física online, que era o que era possível, enquanto estava todo mundo trancado dentro de casa. E aí ele traz, poxa, será que aconteceu aí algum déficit do ponto de vista cognitivo, principalmente para essa turminha entre 8 e 14 anos? A gente não tem como saber de verdade, assim, porque a gente nunca passou por isso antes. O que a gente observa, por exemplo, os adultos, a gente ficou trancado em casa e, de repente, a gente voltou para a nossa rotina. Claro que inicialmente de uma forma gradual e depois a gente incorporou novamente essa rotina. A maior parte da nossa vida não foi preso, foi fora de casa. O nosso desenvolvimento todo ele aconteceu fora de casa, em ambientes sociais. Então, para a gente se reorganizar depois de uma situação de estresse como essa, é mais fácil. Esses adolescentes, no caso, esses pré-adolescentes que esse professor está se relatando, são sujeitos, na verdade, que durante um tempo muito significativo da vida deles, eles ficaram presos, porque a gente está falando de um menino que tem 14 anos, né, de 8 a 14 anos, 2 anos desse tempo de vida foi numa situação presa, e numa situação entendendo que, assim, aquele ambiente é aversivo, aquele ambiente pode me contaminar, aquele ambiente pode, inclusive, me matar, né? Então, isso, claro, isso traz um comportamento de retraimento muito maior. Quando a gente está falando principalmente de adolescentes, o que acontece é o seguinte, esse é um período da vida muito difícil, porque é um período da vida que a gente tem uma série de transformações no sistema nervoso, transformações muito significativas no sistema nervoso. A gente tem, em função de todas essas transformações no sistema nervoso, uma série de comportamentos que precisam ser reorganizados, readequados. A gente tem uma crise opositora muito forte e é necessária que essa crise apareça
em função aí de uma nova construção, né, de uma construção de uma nova identidade social. A gente tem situações nas quais é necessário refazer, por exemplo, a imagem que a gente tem do nosso corpo, porque o corpo, passando por uma série de transformações decorrentes aí da puberdade, decorrentes do estirão de crescimento, todas as proporções corporais são alteradas, você tem mudanças físicas muito significativas nesses corpos, então é natural que esses sujeitos eles se isolem até para que eles consigam reconstruir quem eles são de fato, tanto do ponto de vista físico, quanto social, quanto psíquico, enfim. E aí o que aconteceu? Nesse período que naturalmente eles buscariam esse isolamento, porque essa exposição social ela é muito difícil, eles estavam isolados. Então você retornar para o ambiente social é muito mais difícil, tanto é que a gente vem ouvindo muito relatos, né, de crises de ansiedade muito forte, crises de pânico, né, em adolescentes nesse período pós-pandêmico aí, né, se bem que a gente ainda está na pandemia, né, mas nesse momento, então, que eles saem de casa. Então, a gente não tem ainda como trazer afirmações precisas a esse respeito. Eu acho que muitos estudos vão ser feitos e as respostas a gente vai ter um pouquinho mais para frente, porque é uma situação que a gente não tinha vivido antes, né? Então, é difícil de prever. É difícil de prever o que iria acontecer, era difícil de prever o que iria acontecer. A gente não sabia nem quanto tempo que a gente ia ficar dentro de casa. E aí, esses adolescentes permaneceram dentro de casa num contexto familiar que eles nem estavam acostumados, que é, de repente, ter pai e mãe o dia inteiro dentro de casa, trabalhando online, enfim, com limites, com barreiras nessa casa, para que as pessoas pudessem continuar trabalhando nesses espaços. Isso aqueles sujeitos que ficaram dentro de casa, né? Fora aqueles que não foi possível permanecer dentro de casa e tiveram que se arriscar fora de casa, né? Então, a gente não tem ainda respostas para isso, gente. Que as coisas estão estranhas, estão confusas, sim, elas estão, e que é necessário que a gente tenha sensibilidade para entender que esse é um momento de exceção e que todo o nosso repertório de informações a respeito dessas gerações que a gente atendeu, agora ele vai ter que ser modificado, ele vai ter que ser atualizado para uma nova situação? Sim, isso vai acontecer, né? A gente vai ter que ter muita sensibilidade. Tem questões que a gente olha para os adolescentes que de repente você já esperava que eles pudessem te entregar e eles não vão te entregar. Isso sem falar nas crianças pequenas. Vocês imaginem esses literalmente filhos da pandemia. Essas crianças que nasceram nesse momento que tudo se fechou e que permaneceram os 2 primeiros anos das vidas delas dentro de casa, sem contato social. E quando elas entravam em contato social com os outros, esses outros estavam com máscaras no rosto. E a gente sabe que, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, ele não acontece só para aquelas palavras que eu ouço, mas acontece muito em função da linguagem corporal que eu leio no outro, das expressões faciais que eu leio no outro, porque a partir do momento que eu vou fazendo associações entre essas expressões faciais, entre essa linguagem corporal e a linguagem que eu ouço, a linguagem verbal, é que eu vou me apropriando de tudo isso. Como que isso ficou com essas crianças pequenas, né? Que tipos de atraso elas vão trazer para a gente ainda não sabe, porque, na verdade, tudo foi reconfigurado. Então, a gente ainda não tem essas informações. A minha percepção é que sim, é que a gente vai ter que lidar com uma série de déficits aí, que possivelmente a gente consiga reverter grande parte deles, né? Mas que, assim, por enquanto, a gente não consegue olhar para frente. Mais para frente, quando saírem estudos a esse respeito desse período pandêmico, a gente vai olhar para trás e vai entender o que aconteceu lá atrás. Hoje a gente não tem como saber, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá, gente. Então, assim, a próxima pergunta é de uma professora que traz assim, ela atende um aluno que ela observa que é um aluno hipotônico, a mãe também observou, então levou para fazer avaliação com outros profissionais, né, uma professora de natação, e ela quer saber, assim, que tipo de atividades que a gente consegue propor para essa criança na água. Gente, a primeira questão é a seguinte, né, a gente realmente tem condições de observar
quando existem situações de hipotonia, de hipertonia, nós somos excelentes leitores de tônus, né, de corpo. Então, a gente consegue observar quando a criança apresenta um tônus que está fugindo muito daquilo que a gente esperava, né, de um padrão que vou colocar muito entre aspas aqui, mas seria um padrão de desenvolvimento típico, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a origem dessa hipotonia. Isso é importante, é uma referência importante, porque a partir dessa informação, a gente consegue, então, agir no sentido de atenuar, né, ou agir de uma forma interdisciplinar com outros profissionais. É muito interessante quando a gente faz esse tipo de trabalho, onde há uma comunicação muito bacana com a equipe que atende aquele indivíduo, porque aí, de verdade mesmo, a gente consegue convergir as nossas ações no sentido de melhoria da qualidade de vida daquele indivíduo, né? Então, assim, se a gente for pensar em tônus, todas aquelas atividades que envolvem preensão palmar na água, atividades, por exemplo, que demandam estabilização da cabeça, do tronco, as próprias atividades locomotoras, né, nas quais é necessário que a gente faça pressão com a sola dos nossos pés ou com a palma das nossas mãos para que a gente consiga se propulsionar para frente. Tudo isso tem uma demanda tônica muito grande, né? Então, sim, se existe um corpo que é hipotônico, você certamente está contribuindo de alguma forma para que você coloque aquele corpo, aquele tônus numa situação onde haja aí um recrutamento dessa tensão, né? Agora é importante a gente entender qual é a origem dessa hipotonia. Eu acho que isso é fundamental, a gente entender se é alguma questão degenerativa, se é alguma questão que está posta, qual é a patologia que vem aí nesse pacote, para que a gente consiga colaborar da melhor forma possível com esse indivíduo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá, estou aqui com a minha cola de novo. Bom, é uma professora que pergunta assim, na aula dela, ela permite que os pais estejam próximos no ângulo visual da criança e ela observa que as crianças cujos pais se afastam ou não estão presentes, elas ficam meio que desorganizadas, elas ficam meio que perdidas. Por que isso acontece? Vamos lá, gente, assim, os pais e as mães, né, ou os cuidadores, essas figuras de apoio, né, que são as pessoas, na verdade, responsáveis por prover acolhimento, afeto, alimentação, higiene, enfim, da criança nesses primeiros anos de vida, quando elas são muito dependentes ainda dessa outra figura humana, quando elas não têm autonomia nenhuma, elas são referências fortíssimas para essas crianças para o resto da vida delas. Normalmente, essas figuras de apoio são representadas pelo pai ou pela mãe, né? E, assim, toda a necessidade de carinho, de afeto, de higiene, de alimentação, que essa criança, esse bebezinho, quando nasceu, não dá conta, quem provê isso para ele é essa figura de apoio, né? E aí o que acontece? É construído com essa figura de apoio um vínculo fortíssimo, né? Que a gente vai chamar aí de apego. E esse apego, ele, assim, ele é insubstituível, literalmente. A gente não consegue trocar ou competir com esse apego como professor, e a gente nem quer, né? Então, o que essa figura representa? Essa figura representa para essa criança suprimento das necessidades dela, de colo, de tudo isso. E sempre que essa criança se vê numa situação desconfortável, é essa figura que vai promover esse retorno ao conforto. Tudo bem? Então, é essa relação que é construída com esses pais para essas crianças muito pequenas. O que a gente, como professor, tem que fazer durante a aula, o nosso papel? Nosso papel é justamente tirar a criança da zona de conforto dela, para que ela consiga, para que a gente consiga conduzir essa criança para níveis cada vez mais altos de aprendizagem, né? Se eu permanecer onde eu estou,
eu não aprendo. Aprender, na verdade, é desconstruir modelos anteriores, né? É reconstruir, é ressignificar modelos anteriores para um nível mais elaborado. Isso só é possível se eu tirar essa criança desse lugar onde ela se encontra em relação a essa aprendizagem. Então, eu preciso desafiá-la. Quando ela só está comigo na aula, ela olha para mim e ela entende que é muito interessante, porque eu faço um papel meio ambíguo para ela. Ao mesmo tempo que eu acolho ela nessa aula, eu desafio. E ela não tem outro adulto que possa acolher ela nessa aula. Então, ela vai se ver diante dessa possibilidade de ter a principal figura na aula que representa a autoridade, que é a figura que vai promover situações de amparo, quando é necessário, mas, ao mesmo tempo, de desafio, de tirá-la dessa zona aí de conforto. Se por acaso existe a presença de um pai, de uma mãe nesse ambiente, nesse ângulo visual da criança, isso de certa forma acaba se desorganizando um pouco, porque esse sujeito ganha de mim em termos de amparo e eu quero que ele ganhe, eu não quero os filhos dos outros, eu quero ser professora dos filhos dos outros e não mãe dos filhos dos outros, né? E aí, nesse momento, isso fica um pouco confuso. Então, quando a criança se sente muito desafiada, a tendência é ela não corresponder a esse desafio e correr para o colo do pai ou da mãe que está lá presente. É essa a situação. Se você já tem uma aula onde isso já está no escopo da aula, quer dizer, a dinâmica da aula já prevê que esses pais vão estar presentes, isso é mais desafiador para você como professora, a tua aula tem que ser muito divertida, muito interessante, e você tem que tentar, na verdade você está o tempo inteiro brigando com o foco atencional, que naturalmente foi deslocado para esse pai, para essa mãe que estão presentes, porque eles representam afeto. Então, na hora que você vai apresentar um desafio um pouquinho mais elaborado, é mais difícil lidar com recusas, porque você vai ter mais situações de recusas, mas ok, né? Você consegue administrar isso, isso já faz parte do teu contexto natural aí da aula. Agora, uma criança está com o pai lá, a outra criança não está, essa outra criança, na hora que percebe que o pai do amigo permaneceu lá e o pai dela saiu, ela sente esse desamparo, ela sente esse abandono. Ela não consegue entender, tudo bem, o meu pai não está aqui, mas o pai do meu amigo está, e daqui a pouco o meu pai volta. Isso desorganiza ela do ponto de vista psíquico mesmo. Né? Então, assim, se essa aula está organizada dessa forma, cadê o meu pedacinho nessa história? Ele não está aqui, eu preciso dele também. Então, essa é a situação, essa é a dinâmica, e aí é mais difícil ainda para administrar, né? Por isso que o ideal é que no momento da aula, assim, no momento da adaptação, esses pais estejam presentes, é necessário que eles estejam presentes, mas daí para frente, que eles pelo menos saiam do ângulo visual da criança, para que não haja esse tipo de interferência, porque senão fica um pouquinho mais difícil mesmo de administrar tudo isso. Pessoal, por hoje é só. Deixa eu só deixar um lembrete aqui. A gente vai ter, na semana de 9 até 13 de maio, tem um evento muito bacana que é a Semana do Desenvolvimento Infantil. Então, são 3 aulas online gratuitas comigo. Para se inscrever, é necessário entrar na página movimentomirim.com/inscrical, né, de inscrição sem o tio e sem o C cedilha. E aí é um cadastro super rapidinho, precisa colocar lá o nome completo, o e-mail e o celular, porque a gente vai encaminhar os links dessas aulas que são fechadas, né, por WhatsApp e por e-mail, por isso que é necessário preencher esse cadastro, né? O pessoal que já é aluno dos cursos online, na verdade, é meio que um repeteco para vocês, tá, gente? A formação de vocês já é bem abrangente, então, assim, não vai ter grandes novidades nessas aulas, mas, de qualquer forma, se vocês tiverem interesse aí de revisar os conteúdos que a gente passa nos cursos online, ou se vocês quiserem recomendar esse evento para amigos de vocês, para outros professores que vocês conhecem, que se interessam por desenvolvimento infantil, vai ser muito bacana receber essa turma lá. A gente está com um grupo gigantesco de inscritos, tem bastante gente mesmo que vai participar dessas aulas, né? Mas sempre cabe mais gente por lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
Eu desejo um excelente trabalho para vocês e a gente volta a se ver no próximo webinário, na primeira semana de junho. Até lá, pessoal!